todos. Para mim, pessoalmente, mas é realmente uma grande alegria e uma grande satisfação estar aqui nessa mesa, essa primeira mesa desse seminário, que, na verdade, é o primeiro seminário. Porque a ideia nossa, nossos organizadores das comemorações do bicentenário da independência, então nós, a Diretoria de Patrimônio Histórico e Documento Marinha, né, a comissão, com o meu estimado almirante Alfúria, a Escola de Guerra Naval, nós imaginamos, né, que as comemorações no que concerne a Marinha, nós temos que colocar o mar no altar. Né? O mar é essencial, embora a sociedade brasileira ainda não tenha percebido a importância do mar para a nossa própria existência e para o nosso futuro. Então, fizemos esse seminário para mostrar a importância do poder naval no território desta bela nação. Porque, teoricamente, quando eu olho para o mapa da América do Sul, eu deveria ver um estado de influência portuguesa e um ou dois estados de influência espanhola. O que nós vemos é um estado, né, de influência portuguesa e uma série de estados de influência espanhola. É fato que houve muitos fatores para isso, mas o poder naval foi essencial. Então, esse seminário, nós estamos estudando isto, e a conferência do almirante Silva Ribeiro foi extraordinária, e isso foi bem ressaltado pelo nosso comandante, o almirante Garnier, como o mar foi relevante. Nós constatamos isso. Então, este seminário está mostrando como esse poder naval assegurou o nosso território até a época da independência. E nós já estamos convidando todos os senhores e senhoras para o próximo seminário, setembro de 2022, onde então analisaremos o poder naval brasileiro no momento atual, como chegou e quais são as perspectivas futuras. De modo que essa mesa os eventos da manhã se configuram à época da independência. Então, é com muita satisfação que eu passo a palavra ao comandante Rodrigues Pereira, médico professor da Academia Naval de Portugal, e deixando sua vontade. Se o senhor quiser falar aqui, se o senhor quiser falar do púlpito, o senhor que manobra. Fala aqui. Tá bem. Excelentíssimo Sr. Dr. Luís Faro Ramos, embaixador de Portugal no Brasil, Excelentíssimo Sr. Almirante Esquadra Silva Rodrigues, chefe de Estado-Maior da Armada, nos assiste virtualmente, Excelentíssimo Sr. Almirante Esquadra Alípio, comandante das Operações Navais, Excelentíssimo Sr. Almirante Esquadra Campos, secretário-geral da Marinha, Excelentíssimo Sr. Almirante Esquadra Monteiro, presidente do CEP da Marinha do Brasil, Excelentíssimo Sr. Professor Marcelo Valença, coordenador da PPGM da Escola de Guerra Naval e meu companheiro de mesa, às demais autoridades e a todos os participantes, muito bom dia. Começo por agradecer ao Sr. Almirante Matias o privilégio de me ter convidado para estar presente neste seminário. Eu estava a ver se projetavam o diapositivo que eu tenho. Aí está. Eu começo a minha intervenção por dizer que eu vou repetir um pouco o que disse o Almirante Silva Ribeiro, mas agora sobre a perspectiva não de um estratega, mas de um historiador. A expansão marítima portuguesa iniciou-se em 1415 com a tomada de Ceuta e que levaria Portugal em pouco mais de um século a navegar ao longo da costa africana, chegar à Índia, ao Brasil, à China e ao Japão. Foi a época dos descobrimentos que pôs em destaque as amplas possibilidades do transporte marítimo oceânico e as suas capacidades económicas e militares. As rotas do Atlântico Sul e do Índico tornaram Portugal numa potência mundial, permitindo-lhe um domínio económico daquelas novas rotas e mercados e também a sua projeção militar nas zonas distantes que descobriram.
Estabelecidos os princípios orientadores da nossa política de defesa, tiveram todos como ponto comum e inovador, para a época, a concentração da força no local necessário através da exploração das capacidades do poder marítimo. No reinado de Dom João II, estavam definidas as seguintes linhas de ação estratégica: a defesa da Rota da Guiné, a busca da Rota da Índia através do contorno da África, a neutralidade nos conflitos da Península Ibérica, o comércio e a presença diplomática na Europa do Mar do Norte, impedindo o acesso dos seus marinheiros às nossas rotas do Sul, e a política de segredo em relação a tudo o que se relacionasse com as descobertas, especialmente depois das tentativas espanholas de presença no Golfo da Guiné em 1475. Dom Manuel I, que subiu ao trono em 1495, manteve as mesmas diretrizes estratégicas daquele século e acrescentou-lhes a organização do novo comércio com a Índia. Quanto ao Atlântico Sul, a estratégia naval portuguesa para o Atlântico Sul nasce ainda no século XV, com a decisão de Dom João II em propor a alteração da bula papal Interquetera, de 3 de maio de 1493, e deslocando mais 270 léguas para o oeste o meridiano de separação das áreas de influência portuguesa e espanhola, formalizada pelo Tratado de Tordesilhas de 1494, e deixando uma parte importante da costa do continente sul-americano no hemisfério português e permitindo que as rotas para o Cabo da Boa Esperança se fizessem todo o seu percurso no hemisfério atribuído a Portugal. Após a descoberta do caminho marítimo para a Índia, em 1497-99, e logo a seguir das terras de Vera Cruz, em 1500, Portugal preocupou-se, em primeiro lugar, em garantir e manter a rota das especiarias, que ficaria conhecida como a Carreira das Índias. Pensava-se inicialmente que na Índia se estabeleceriam entrepostos comerciais, feitorias, onde fosse gerido o comércio das especiarias, um pouco à semelhança do que se fazia em São Jorge da Mina e noutros locais da costa africana. Mas após o regresso de Cabral, em 1501, ficou claro para o monarca que, face à hostilidade do Samorim de Calcute, a manutenção daquele comércio iria necessitar de uma presença militar forte e de um governo local que atuasse em nome do monarca. As contínuas guerras em Marrocos, que em menos de um século se tornara num servidor de homens e de dinheiro, juntava-se uma segunda frente militar, agora à distância de milhares de quilómetros e de 8 meses de viagem. Quanto às terras de Vera Cruz, Dom Manuel I preocupou-se inicialmente no reconhecimento geográfico e económico daquele novo território através de expedições de pequenas armadas. Em maio de 1501, uma armada de 3 navios sob o comando de Gaspar de Lemos, o que tinha regressado a Lisboa com a notícia do descobrimento da terra de Vera Cruz, outros autores dizem que terá sido Nicolau Coelho, mas levando a bordo os novês Américo Vespúcio, foi enviada para examinar e reconhecer o recém-descoberto território. Atingiram e batizaram numerosos locais e, quando uma tempestade os obrigou a correr com o tempo, navegaram até aos 52 graus de latitude sul e regressaram a Lisboa em setembro do mesmo ano. Mas a mais importante descoberta desta primeira expedição foi a abundância do pau-brasil, então uma madeira muito cobiçada pela indústria têxtil. Em 1502, Nicolau Coelho e Vespúcio navegam novamente para as terras de Vera Cruz, numa viagem patrocinada pelo comerciante Fernando de Noronha, a quem a coroa tinha concessionado a exploração daquele território, como fizera Dom Afonso V com a Guiné, e a quem era dada a sua exploração económica, devendo providenciar a sua ocupação durante 3 anos, enviar anualmente 6 navios à região e explorar anualmente 300 léguas de costa. No ano seguinte, 1503, partiu novamente Gonçalo Coelho e Américo Vespúcio, noutra expedição à América do Sul, com 6 navios, para continuar a exploração do território, tendo atingido o Rio da Prata, nos 35 graus sul,
a que chamou de Santa Maria. Deixaram no Cabo Frio uma feitoria guarnecida por 24 homens antes de regressarem a Lisboa em 1506. Entre 1511 e 14, assinalaram-se novas explorações no sul do Brasil, que atingiram também o estuário do Rio da Prata. Nos anos de 1516 e 1520, realizaram-se as expedições de guarda-costas ou de policiadores. Cristóvão Jacques, que comandava estas expedições, tinha por missão aprisionar ou destruir os navios franceses que retiravam para o Brasil em grandes quantidades. A presença estrangeira na América foi inicialmente a dos marinheiros franceses e ingleses que iam até à costa sul-americana em busca de pau-brasil, a norte do Cabo de Santo Agostinho. Há notícias de que no ano de 1546 partiram do Havre, em França, para o Brasil 28 navios. A crescente presença francesa obrigou Dom João III a criar uma nova estratégia para a ocupação e povoamento daquele território. A partir de 1542, Portugal contraiu a sua presença em Marrocos, abandonando algumas praças. Pretendia-se economizar despesas com a sua manutenção por terem crescido excessivamente as da Ásia e se tornar forçoso fazer muitas outras no Brasil, cuja colonização se iria iniciar. Dom João III foi forçado a assumir um novo conceito estratégico que diz fortalecimento do poder naval para a criação de condições de defesa das rotas da Índia e da Guiné/Mina, manter as posições possíveis no Oriente, Índico e Pacífico, manter posições possíveis em Marrocos e transferir o esforço militar do Índico para o Atlântico Sul, nomeadamente Brasil e Angola. Um território fértil e extenso, com bons portos, como o Brasil, e com uma navegação menos longa e difícil que a da Índia, merecia ser colonizado, mas havia falta de disponibilidade do erário régio para este gigantesco projeto. Falhada a concessão tentada por Dom Manuel I, o território foi dividido em capitanias hereditárias com cerca de 50 léguas de frente marítima, que começaram a ser atribuídas em 1532. Era um sistema que tivera enorme sucesso na ocupação das ilhas da Madeira, dos Açores e de Cabo Verde, mas que no Brasil não iriam ter o sucesso desejado. As explorações do litoral brasileiro vieram a culminar com a expedição de 6 navios comandados por Martim Afonso de Sousa, que saiu de Lisboa a 20 de novembro de 1530, com pessoal para povoar o primeiro estabelecimento que se iria criar no Brasil. Esta expedição apresou 5 naus francesas que se dedicavam ao corte para o Brasil e destruiu um forte que eles ali haviam construído. No Rio de Janeiro, Martim Afonso de Sousa mandou construir 2 bergantins de 15 bancos, os primeiros navios de construção naval europeia construídos no território. Depois continuaram para sul e desembarcaram no Rio de São Vicente, que hoje é o Porto Santo, e ali deixaram no ano de 1533 o primeiro núcleo populacional da colonização portuguesa. Dom João III decidiu ainda criar um governo central de quem dependessem todos os donatários e a quem caberia escolher o local da nova capital. Tomé de Sousa foi nomeado como governador-geral e para ali seguiu, em 1 de fevereiro de 1549, numa esquadra de 6 navios com 300 soldados e muitos artífices, num total de 1000 homens. Seguiram-se ainda de conserva mais 2 caravelas destinadas a regressar com pau-brasil. Chegado à Bahia a 28 de março, ali fundou a cidade de São Salvador e nomeou Pedro de Góis como capitão-mor da costa, que ficou como sendo o primeiro detentor de uma pasta naval neste território, como já foi afirmado pelo almirante Silva Ribeiro. Deixando progressivamente o contrabando, os franceses tentam estabelecer-se em terras de Vera Cruz, criando a França Antártica. Com o apoio de Henrique II, o vice-almirante Nicolau de Villegagnon desembarcou na Baía de Guanabara em novembro de 1555 e fortificou-se na ilha que ainda hoje tem o seu nome, contando com o apoio dos índios tamoios. Mem de Sá, nomeado governador em 1558, verificou que não dispunha de meios para expulsar os franceses.
E só com a chegada da esquadra de Bartolomeu Vasconcelos Cunha pôde preparar-se a expedição que em março de 1560 obrigou os franceses a abandonar a ilha e a refugiar-se no mato. Em janeiro de 1567, a expedição de Estácio de Sá expulsou-os definitivamente e iniciou a construção da cidade do Rio de Janeiro. Nestes combates participaram pela primeira vez indígenas, com as suas embarcações a remos, reforçando os navios portugueses e contribuindo para a vitória que eu chamo portuguesa/brasileira. Foi a primeira operação de defesa organizada contra uma agressão estrangeira ao território brasileiro. Tratou-se de uma operação naval com a utilização de meios navais europeus e locais, uma situação que historicamente devemos referir e realçar. Entretanto, em 1557, a nau Santa Maria da Barca, comandada por Dom Luís Fernandes de Vasconcelos e que seguia a caminho da Índia, ficou encalmada no Golfo da Guiné, indo depois invernar à Bahia, mostrando o acerto da decisão de deslocar para o oeste do meridiano de Tordesilhas. Seria a primeira de muitas naus da carreira da Índia a utilizar o Brasil para invernar, quer na ida, quer na torna-viagem. Ligado à Espanha por uma monarquia dualista, Portugal viu o seu vasto império ser atacado por franceses, ingleses e holandeses, todos inimigos da Espanha e até então nossos aliados e parceiros comerciais. No início do século XVI, já existiam no Brasil numerosos núcleos populacionais com alguma dimensão ao longo do extenso litoral, mas as distâncias que os separavam eram grandes e a comunicação entre eles era feita exclusivamente por via marítima. O Brasil funcionava como um arquipélago, o que mostra a importância do domínio do mar para a sua defesa. Mas não havia armada permanente porque até então os ataques estrangeiros tinham sido poucos e de fraca intensidade. Piratas e corsários sob bandeira inglesa saqueiam a costa brasileira, atacam vilas e povoações do litoral e capturam navios. Em abril de 1595, ingleses e franceses assaltaram Pernambuco. Em 1580, 4 navios franceses tentam forçar a barra do Rio de Janeiro. Apesar do malogro da França Antártica, os franceses não desistiram de se estabelecer na América do Sul e em 1610 decidiram estabelecer-se no Maranhão, liderados por Daniel de Ravandierre. Construíram em 1612 o Forte São Luís e fundaram a cidade que seria a capital da França equinocial. A tomada do forte e da cidade em 1615 pelas forças portuguesas foi precedida de uma operação naval para garantir o controle do mar pelos portugueses, antes do assalto final com forças onde participaram portugueses e brasileiros. O projeto da França equinocial foi bem mais perigoso do que a França Antártica, porque este foi realizado num enclave em território já sob controle português. Aquele, a França equinocial, foi instalado numa área costeira ainda fora do controle português, apesar das tentativas falhadas da sua colonização. Nos dois casos, a expulsão dos invasores foi efetuada por meios navais guarnecidos por portugueses, brasileiros e indígenas. Os holandeses atacam também o Brasil, tendo-se apoderado em maio de 1624 a cidade da Bahia, apoiados numa esquadra de 25 navios com 450 peças e 3.000 homens. Tendo acontecido quase em simultâneo com a perda de Ormuz no Oriente, a tomada da Bahia fez reagir o governo de Madrid, que mandou preparar uma esquadra luso-espanhola para recuperar a cidade. São expulsos em maio de 1625 por uma esquadra portuguesa de 21 navios com 3.500 homens e outra espanhola, 35 navios com 642 peças de artilharia e 7.000 homens de desembarque. Voltariam à carga em 1629, ocupando Olinda e Recife, com uma frota de 67 navios e 7.000 homens da Companhia das Índias Ocidentais. Expandem-se depois a sua influência, ou o que foi chamado de Brasil holandês. A sua presença, além da perda territorial, que representava efetivamente, era também uma ameaça ao comércio marítimo, atacado pelo corso holandês e às posições espanholas da América Central. Entre 1630 e 1640 realizaram-se várias expedições de socorro e houve vários confrontos navais na região. Mas o poder naval peninsular estava debilitado. Portugal não recuperara do naufrágio em 1627 da esquadra de guarda-costas e a Espanha não recuperara
do desastre de Matanzas em 1628. No entanto, em 1631, uma frota luso-espanhola de 28 navios trava a Batalha Naval dos Abrolhos, que deu temporariamente aos portugueses o controle da costa brasileira. Em 1630, a frota de Dom Diogo de Ossos levou reforços para o Brasil, mas não conseguiu bater os holandeses no mar. O poder naval espanhol estava em decadência na altura em que Portugal tenta restaurar a sua independência e já não podia fazer face a todas as contingências, preocupado com a proteção das rotas da América e o apoio às operações militares em Itália e na Flandres. Talvez por isso, durante os 28 anos da Guerra da Restauração, a Armada Espanhola nunca teve qualquer ação ofensiva contra Portugal. Quando em 1640 Portugal se separou da coroa espanhola, teve de lutar contra a ainda poderosa Espanha e obter em condições difíceis e com perdas de largas parcelas do seu império, a paz com a Holanda, a França e a Itália, e a Inglaterra, perdão. Os reforços militares para o Brasil foram poucos e fizeram sempre com reserva, para fazer crer aos holandeses que a guerra era travada pelos luso-brasileiros sem o apoio do governo de Lisboa, que tentava negociar um acordo de paz com os Estados Gerais. Por exemplo, em 1643 foram enviadas tropas da Ilha de São Miguel, da Ilha Terceira e da Madeira, embarcados em navios que ali aportaram a caminho do Brasil. Mas aproveitando a fraqueza portuguesa que seguiu à restauração, os holandeses alargam os seus domínios até ao Maranhão e, para retirarem a capacidade económica aos portugueses, atacam Luanda em 1641. Perdia-se o acesso à mão de obra necessária ao funcionamento dos engenhos do açúcar, desde 1516, a base da economia brasileira. Só em 1647 foram enviadas as esquadras de António Teles de Menezes e Salvador Correia para tentar retirar o controle do mar aos holandeses, cujo curso provocava elevadas perdas à navegação portuguesa, como já foi anteriormente referido. Afirmava-se então no Conselho Ultramarino que sem Angola não se pode sustentar o Brasil, e menos Portugal, sem aquele Estado. Perdido o seu poder naval, Portugal continuava, apesar de tudo, a depender do mar e do tráfego marítimo. As comunicações com a Índia, o Brasil, a África e as ilhas, bem como a aquisição de material de guerra para enfrentar os espanhóis, tudo dependia das comunicações marítimas. E pela primeira vez, desde os tempos da Reconquista, Portugal vai ficar dependente do poder marítimo dos seus aliados e o país vai ficar militar e economicamente dependente do novo senhor dos mares, a Inglaterra. Mas a riqueza florestal do Brasil foi um incentivo à construção naval, fazendo surgir pequenos estaleiros. Os primeiros navios, como disse, foram construídos por cerca de 1531. A Bahia foi o local onde mais se desenvolveu a construção naval, construindo-se a partir de 1650 navios de 700 ou 800 toneladas em cada ano. E em 1714 era lançado o Padre Eterno de 1000 toneladas, seguido de outros navios já da mesma dimensão. No Rio de Janeiro, criou-se, em 1666, uma fábrica de fragatas na Ilha Grande. As dificuldades sentidas por Dom João IV e a imprevisibilidade da luta contra a Espanha levou o padre António Vieira a propor ao monarca que, em caso de derrota militar na península, se retirasse para o Brasil, de onde dirigiria todo o império. É a primeira visão do que vai acontecer em 1807. Em 1651, a publicação do Ato da Navegação de Cromwell abriu um conflito com a Holanda, facto que permitiu a Portugal atacar os holandeses do Brasil e onde foram expulsos definitivamente em 1654. Angola já tinha, entretanto, sido reconquistada em 1648 numa expedição organizada no Brasil para eludir a trégua que em Lisboa se negociava com os Estados Gerais. As orientações estratégicas do século XVII foram desenvolvimento do Brasil, afastamento das contendas europeias, consolidação e reforço da marinha, revitalização da economia com a procura de novos mercados e a introdução de mercadores portugueses nos circuitos internacionais. Em 1698 descobriu-se o ouro no Brasil.
o que provocou o aumento da vinda de mão de obra africana e a necessidade de garantir a segurança da navegação que transportava tão valiosas cargas. Durante a Guerra de Sucessão de Espanha, de 1702 a 11, os franceses organizaram uma expedição para saquear a cidade do Rio de Janeiro, falharam o seu objetivo porque a cidade resistiu, mas no ano seguinte, uma expedição comandada por Hugues Drouin obrigou a cidade a pagar um valioso resgate. Benguela foi também saqueada pelos franceses no mesmo período. No início do século XVIII, a presença em Angola ainda se limitava à costa, com povoações em Luanda e Benguela que continuavam como fornecedores de mão de obra para o Brasil. No reinado de Dom José I, a ação diplomática e estratégica centrou-se no prosseguimento da aliança inglesa em face dos nossos interesses no Atlântico e no Índico, a defesa e desenvolvimento do Brasil, fundamental na economia e no quadro geopolítico. De referir, durante a Guerra dos 7 Anos, e perante uma ameaça de invasão pela Espanha, o Marquês de Pombal mandou aprontar em maio de 1762 uma armada de 4 naus e fundeá-la em Belém, pronta a embarcar o rei em caso de invasão. A segurança do comércio marítimo português durante os séculos XVII e XVIII desenvolveu-se satisfatoriamente através da criação da Companhia de Comércio do Brasil em 1649 e que se obrigava a fornecer navios de guerra para a escolta dos navios mercantes. Instituiu-se a obrigatoriedade de navegação em comboio, utilizando escoltas programadas e rotas programadas. O sistema provou ser eficiente porque as perdas e assaltos dos corsários se reduziram drasticamente. Quando aquela companhia foi extinta, em 1740, os serviços de escolta e proteção das frotas ficaram a cargo da Armada Real, sistema que se manteve ao longo do restante século XVIII. A importância extraordinária do comércio do Brasil justificava os enormes dispêndios efetuados com a manutenção da frota da Força Naval e as medidas tomadas permitiram a manutenção do comércio marítimo nacional, embora sujeito a algumas perdas. Para avaliarmos o volume do comércio do Brasil e das forças de escolta utilizadas para a sua proteção e a sua evolução na segunda metade do século, apresentamos apenas 2 exemplos. As frotas da Bahia e do Rio de Janeiro entraram em Lisboa em agosto de 1763 com 47 navios mercantes transportando, para além de carga geral, açúcar, pau-brasil, couros, etc., 18 milhões de cruzados em ouro. A escolta foi assegurada por uma esquadra de 5 naus. O comboio do Brasil, que entrou no Tejo em setembro de 1798, era composto por 122 navios mercantes sob a escolta de 2 naus e 3 fragatas da Armada Real. O século XIX inicia-se com a invasão, em 1807, do território continental português pelos exércitos de Napoleão e de Espanha. Da invasão do território nacional, da sua partilha entre franceses e espanhóis e da consequente transferência da corte para o Brasil, nasceu a ideia da dilatação das fronteiras brasileiras a norte à custa da Guiana Francesa e a sul até ao Rio da Prata pela ocupação das colónias espanholas em redor de Montevidéu. No ano de 1808, foi organizada uma expedição destinada a concretizar a ocupação da Guiana face ao decreto 10 de junho do Príncipe Regente, com a declaração de guerra à França e que ordenava a abertura de hostilidades por mar e por terra aos territórios franceses. As forças reunidas compunham-se de 750 soldados com 3 canhões e um obus e 12 navios com 93 peças de artilharia. A 15 de dezembro, largaram os navios sob o comando do capitão de mar e guerra Yeo, e a 10 de janeiro era proposta ao governador francês Victor Hugues a capitulação, que foi aceita em 24 horas, sob condições expressas numa convenção. O governador embarcaria para a França com todo o seu pessoal em 3 de maio. Embora de curta duração, a ocupação da Guiana Francesa permitiu estabelecer os limites territoriais do Brasil, pois com a sua devolução em 1807 tornaram-se definitivos os limites estabelecidos pelo Tratado de Utrecht. A 16 de dezembro de 1815 foram entretanto criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve,
e a 20 de março de 1816 faleceu Dona Maria I, com 82 anos, tomando o príncipe regente o título de Dom João VI. O reconhecimento pela Espanha da independência da Argentina deixou o território do Uruguai, então designado por Banda Oriental, numa situação política e jurídica indefinida, ali pontificando ainda a atividade do corsário José Gervásio Artigas. Dom João mandou vir de Portugal a divisão de voluntários reais do Príncipe, um contingente militar preparado para intervir na Europa e que viria a ocupar o Uruguai. Em junho de 1816, esse contingente chega ao Rio Grande do Sul com o apoio de uma esquadra de 14 navios. Maldonado foi tomada a 22 de novembro e Montevidéu a 20 de janeiro de 1817. A ação da Armada Real nesta campanha foi fundamental porque permitiu o transporte das forças desde Lisboa até ao Rio de Janeiro e dali ao local das operações. Teve ainda um papel de relevo no desenrolar das operações, porque enquanto o exército avançava por terra, a esquadra no mar isola o inimigo do exterior, acompanha o avanço do exército e entra sozinha em Maldonado. Portugal, ao fim de 3 anos de ocupação e tendo garantido a simpatia da população, integra o território oficialmente no Reino do Brasil, com a designação de província Cisplatina. Era finalmente concretizado o desejo português de estender o Brasil até ao Rio da Prata. No dia 6 de março de 1817, estala uma rebelião no Recife, com o assassínio do brigadeiro Barbosa de Castro por um dos seus oficiais no quartel do Regimento de Artilharia. A revolta alastrou-se a todas as guarnições e no dia seguinte, enquanto a rebelião se estende a Paraíba, Ceará e Alagoas, é estabelecido um governo provisório que tenta obter apoio no estrangeiro e envia o governador deposto para o Rio de Janeiro. Na Bahia, o Conde dos Arcos, mesmo antes de receber a ordem do Rio de Janeiro, mandou bloquear o porto do Recife, constituindo uma esquadrilha sob o comando do capitão-tenente Rufino Pérez Batista. A chegada ao Rio de Janeiro do governador deposto fizeram ativar os preparativos militares e o chefe de divisão Ferreira Lobo larga em abril para reforçar a esquadrilha de Rufino Batista e dar início a um rigoroso bloqueio que evitou a chegada de qualquer auxílio do exterior. A divisão naval do chefe de divisão Barreto Pimentel largou também do Rio de Janeiro em maio, com mais 3.000 homens e um parque de artilharia. A 19 de maio, as forças revoltosas abandonam o Recife, em direção a Olinda, e no dia seguinte entraram no Porto os navios de Ferreira Lobo, que assumiu o governo da cidade, e o que representava o fim da Revolução Pernambucana. O corso do nacionalista Artigas contra navios portugueses foram um dos argumentos para a intervenção militar portuguesa na Banda Oriental. Embora Artigas possuísse uma dúzia de navios armados e baseados no Rio Uruguai, o bloqueio português não permitiu a sua utilização durante a fase do conflito militar. Só em março de 1817 puderam eles atuar em ações de corso que já não tiveram efeito nos resultados das operações. No entanto, entre 1817 e 1821 foram apresados 47 navios portugueses pelos corsários artiguistas um pouco por todo o Atlântico. Um deles, o Atrevido do Sul, acabaria por ser apresado em combate com o Brigo da Armada Real Gaivota do Mar, levado sob prisão para Montevidéu, onde passaria a ter o nome de Liberal e incorporado na Armada Real. Após o grito do Ipiranga, as forças militares no território ficaram divididas. De um lado, os que apoiavam Dom Pedro, do outro, os que se mantinham fiéis a Dom João VI. No caso da Armada, foram cerca de 100 os oficiais que juraram fidelidade a Dom Pedro. No início de 1823, estavam sob controle dos fiéis a Dom João VI a Bahia, onde se concentravam a maioria das forças, as regiões do Pará, do Maranhão e a província cisplatina. Na Bahia, onde estavam as forças navais e militares e navais portuguesas, com 5.000 militares e 17 navios, a situação tornou-se insuportável, face ao bloqueio naval e às ameaças de cerco pelo lado de terra. A falta de instruções vindas de Lisboa e a escassez de mantimentos levaram o governador Madeira de Melo a evacuar a cidade, embarcando todos os que quisessem regressar a Lisboa. Em 2 de julho de 1823, largou da Bahia uma frota de 48 navios mercantes e 17 navios da Armada Real, transportando 5.335 militares e 870 civis.
Perseguidos pela jovem Marinha Imperial, foram tomados 16 navios do comboio e levados de novo para o Brasil. A nau Dom Pedro I conseguiria depois a rendição do Maranhão e o Brigo Maranhão a rendição do Pará, ficando todo o norte e nordeste do Brasil sob controle de Dom Pedro. Em Montevidéu, depois de uma fracassada tentativa da flotilha portuguesa, como já foi aqui referido, de furar o bloqueio naval, as forças navais renderam-se e partiram para Portugal em março de 1824, consumando-se a independência do Brasil pelo apoio da sua jovem Marinha Imperial. Com a independência do Brasil em 1822 e a rendição e retirada das forças militares portuguesas leais a Dom João VI, viveu-se em Portugal um período de 6 anos de luta interna, 1828 a 34. Seguiu-se um outro período de instabilidade governativa e alguma reflexão estratégica. E foi içada a bandeira. Quem já na segunda metade do século XIX, 1858-59, lançaria o repto de um novo Brasil em África, para ali canalizando, embora tardiamente, os esforços da nação. Portugal voltava ao Atlântico Sul, especialmente para Angola, para mais um século de presença naval. Muito obrigado pela vossa atenção.